Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou te apresentar a terapia de exposição gradual para você enfrentar seus medos e fobias. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. O tema desse vídeo surgiu a pedido de uma seguidora, que me deixou um comentário pedindo para que eu falasse sobre a exposição gradual. Gente, a exposição gradual ela é um tipo de terapia cognitivo-comportamental que tem o objetivo de abordar a situação temida a fim de eliminar os medos. A maioria desses medos é excessivo e geralmente não corresponde ao perigo real que a situação teria se ela acontecesse. Além disso, esses medos eles afetam o funcionamento da pessoa no seu dia a dia. E embora a exposição gradual seja especialmente conhecida por sua eficácia no tratamento de todos os tipos de fobias, ela pode ser usada em uma ampla gama de transtornos como transtornos alimentares, de estresse pós-traumático, obsessivo-compulsivo, do pânico, ansiedade generalizada e hipocondria. A técnica da exposição gradual é básica, mas ela é poderosa e ela baseia sua operação em colocar as pessoas frente a frente com os estímulos que ela teme. E essa exposição geralmente é graduada e controlada de maneira que o processo ele não seja excessivo para o paciente, seguindo uma hierarquia, na qual ele é exposto a diferentes estímulos até que o nível de ansiedade seja reduzido progressivamente e ele se torne imperceptível. Para que a terapia da exposição gradual seja eficaz, a pessoa ela deve permanecer na situação até que a ansiedade diminua ou até que ela descubra que as consequências negativas que a sua mente imagina não ocorrem. Ainda que a graduação seja recomendada, também é possível que a exposição ocorra de maneira mais imediata ao estímulo, como a implosão ou a inundação. O ritmo depende das preferências e possibilidades do paciente, como é que ele reage. Ainda que a graduação seja recomendada, também é possível que a exposição ocorra de maneira mais imediata ao estímulo, como a implosão ou a inundação. Na implosão, o paciente é exposto de forma intensa e imaginativa ao objeto ou à situação temida, sem presença direta do estímulo real. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de voar, ela pode imaginar intensamente estar em um avião durante a terapia. Já a inundação, o paciente ele é exposto diretamente ao estímulo temido de forma prolongada e intensa. Por exemplo, alguém com fobia de aranhas pode ser exposto a uma sala cheia delas por um período estendido de tempo. Existem variantes da exposição gradual e ela pode ser aplicada ao vivo, na imaginação ou até por meio de realidade virtual. Técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática, são elementos de grande utilidade frequentemente usados para reduzir o nível de ansiedade de forma incorporada à terapia da exposição gradual. Seu uso se limita a diminuir o nível da tensão antes da exposição ao estímulo fóbico, nos casos em que a ansiedade é excessiva para o paciente. Agora eu vou te explicar o passo a passo de como funciona a terapia de exposição. No primeiro momento, você deve identificar o medo específico. Geralmente, o medo específico está atrelado a uma fobia ou a uma ansiedade relacionada a uma situação, um objeto ou algum evento específico. E ele pode ser algo como o medo de voar, como o medo de cachorro, medo de espaços fechados, que é a claustrofobia, ou medo de falar em público. Identificar claramente o medo ele é fundamental para você estabelecer objetivos específicos para a terapia de exposição. Isso porque saber exatamente qual é o gatilho da ansiedade permite criar uma hierarquia de exposição personalizada e eficaz. Então vamos para um exemplo. Imagine que alguém tem medo de falar em público. No primeiro momento, o paciente sente ansiedade intensa ao pensar em falar em público. Esse medo ele pode estar associado à preocupação com o julgamento dos outros, medo de cometer erro em público ou simplesmente de se sentir exposto e vulnerável. Em seguida, o paciente identifica que o medo específico a falar em público, seja em reuniões no trabalho, apresentações escolares ou eventos sociais. No terceiro momento, com base nessa identificação, o paciente, com a ajuda da psicóloga, estabelece objetivos realistas para enfrentar esse medo. Por exemplo, o paciente pode começar praticando falar em público em frente a um espelho em casa,
depois para amigos próximos e gradualmente progredir para grupos maiores no trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Já no quarto momento, a psicóloga desenvolve uma hierarquia de exposição específica para o medo de falar em público. Isso pode incluir etapas progressivas, como ler em voz alta para si mesmo, fazer pequenas apresentações para amigos ou familiares, participar de workshops de comunicação e, finalmente, enfrentar uma situação real de falar em público. Identificar claramente o medo específico permite que a terapia de exposição seja direcionada de forma eficaz e precisa, porque ao trabalhar com o medo bem definido, o paciente e a psicóloga podem colaborar de maneira estruturada para enfrentar gradualmente a ansiedade e alcançar uma maior qualidade de vida. O segundo passo da terapia de exposição é criar uma hierarquia de exposição. A criação de uma hierarquia de exposição envolve listar situações ou etapas relacionadas ao medo em uma ordem progressiva, do menos assustador para o mais assustador. E o objetivo é permitir uma exposição gradual e controlada ao objeto ou à situação temida, começando com algo que cause menos ansiedade e progredindo para aquilo que provoca um maior desconforto. Então, vamos supor que alguém tenha um medo intenso de dirigir. E essa pessoa poderia criar uma hierarquia de exposição da seguinte maneira. Na etapa 1, a pessoa pode começar olhando fotos de carro ou assistindo vídeos relacionados a dirigir, de forma a se familiarizar com o objeto do medo. Na segunda etapa, a pessoa poderia simplesmente se sentar no banco do motorista do carro, estacionado, sem ligar o motor. Isso ajuda a associar uma sensação de segurança ao estar dentro do carro. Na etapa 3, a pessoa pode ligar o motor do carro estacionado, mas ainda sem movimentar o veículo. Essa etapa ela permite que a pessoa se acostume com os sons e sensações do carro em funcionamento. Na etapa 4, a pessoa poderia começar a dirigir em uma rua tranquila, com pouco tráfego, velocidade reduzida, e isso oferece uma introdução suave à experiência de dirigir. Na quinta etapa, a pessoa poderia avançar para dirigir em uma rua com um pouco mais de tráfego, mas ainda num ambiente relativamente controlado. E, finalmente, na última etapa, a pessoa poderia dirigir em uma rodovia ou estrada mais movimentada, enfrentando um maior desafio relacionado ao medo de dirigir. O terceiro passo da terapia de exposição é praticar a exposição repetidamente. A exposição repetida ela permite que o cérebro se acostume com o estímulo temido, resultando numa diminuição da resposta emocional intensa associada a ele. Com o tempo e a prática, a ansiedade diminui à medida que o cérebro percebe que a situação não representa uma ameaça real. E aqui nós temos o chamado reforço no processo de habituação. A repetição da exposição cria novas associações mentais em relação ao objeto ou situação temida. O cérebro começa a aprender que a exposição não leva a consequências negativas, ajudando a reestruturar a resposta emocional automática, ou seja, nós desenvolvemos associações. No quarto passo da terapia de exposição, o objetivo é avançar para situações mais desafiadoras. Na hierarquia de exposição, à medida que a ansiedade diminui com a prática, o processo envolve uma abordagem cuidadosa e controlada para desafiar os seus limites de uma forma progressiva. Isso porque, à medida que você se expõe repetidamente a uma determinada situação temida e começa a perceber uma certa redução na ansiedade associada àquela situação, é hora de avançar para o próximo nível na hierarquia de exposição. Isso significa escolher uma situação um pouco mais desafiadora, mas ainda gerenciável para continuar o processo de enfrentamento gradual dos medos. Vamos para um exemplo. Imagine que alguém tem medo de dirigir em estrada movimentada e após várias sessões de exposição, onde essa pessoa praticou dirigir em estradas menos movimentadas e ganhou confiança, ela pode decidir avançar para uma estrada com um pouco mais de tráfego, mas por curtos períodos de tempo e sob a orientação da psicóloga. Essa progressão gradual ela permite que a pessoa continue a enfrentar o medo de dirigir em ambientes mais desafiadores, mas de maneira controlada e segura. Então, na terapia de exposição, também temos a implementação do uso de técnicas de relaxamento. Durante o processo de exposição, é fundamental incorporar técnicas de relaxamento desde o início para ajudar a controlar a ansiedade e manter o equilíbrio emocional. Durante a exposição a uma situação temida, o paciente ele pode praticar técnicas simples de relaxamento, como a respiração diafragmática ou mindfulness. E isso pode incluir respirar lentamente, contando até 4,
na inspiração e 4 na expiração para acalmar a mente e o corpo. Porque o relaxamento, ele ajuda a controlar os sintomas de ansiedade durante a exposição, tornando o processo mais tolerável e eficaz. E ao incorporar essas técnicas, o paciente aprende a lidar melhor com a ansiedade associada ao medo específico. Durante o processo da terapia de exposição, você deve se recompensar. Se recompensar após cada exposição bem-sucedida é uma parte importante do processo da terapia de exposição. Isso ajuda a fortalecer a autoconfiança e a autoeficácia e motiva o paciente a continuar enfrentando os seus medos. Ao final de cada sessão de exposição, é importante reconhecer e se elogiar por ter enfrentado o medo. Isso pode incluir palavras de encorajamento, realizar uma atividade prazerosa ou até mesmo simplesmente relaxar e aproveitar um momento de tranquilidade. Vamos para um exemplo. Após enfrentar o medo de altura, ao subir um lance de escadas, o paciente pode se recompensar com uma caminhada relaxante ao ar livre ou assistir a um filme que ele goste. Essas recompensas positivas, ela reforça a coragem e a determinação necessária para superar os medos. Existem explicações diferentes sobre como a terapia de exposição gradual funciona. Uma delas é a extinção, ou seja, como os estímulos temidos não são seguidos por consequências negativas, há um desaparecimento das respostas de ansiedade. Uma outra explicação é a de habituação, ou seja, a diminuição da ativação emocional e fisiológica após o estímulo temido aparecer várias vezes. Em outras palavras, o corpo se cansa de permanecer em altos níveis de ansiedade e em algum momento ela é reduzida. Também se acredita que a exposição gradual está relacionada ao aumento da expectativa de autoeficácia, ou seja, da confiança e capacidade de enfrentar aquele estímulo temido. Ainda entre as possíveis explicações está a redução das interpretações ameaçadoras, que ocorrem quando o paciente percebe que o que é temido não acontece. No que diz respeito ao processo emocional, entende-se que a pessoa muda os seus esquemas cognitivos sobre o que ele tem medo, estabelecendo novas memórias e pensamentos que são inconsistentes com a ideia que sustentava aquele medo. Mais uma explicação é que a aceitação emocional, ou seja, o paciente assume e passa a tolerar estados emocionais e sensações somáticas negativas sem fugir deles ou tentar controlá-los. A terapia de exposição, ela é uma abordagem psicológica baseada na exposição controlada e gradual de situações, objetos ou pensamentos que causam ansiedade ou medo. O objetivo principal dessa terapia é ajudar os indivíduos a enfrentarem e superarem os seus medos, permitindo que eles aprendam a lidar com a ansiedade de uma maneira mais eficaz. Lembre-se de que o desconforto inicial ele é normal, é esperado, mas se você persistir no processo e com o apoio de uma psicóloga especializada, isso pode trazer resultados positivos. Não hesite em buscar ajuda profissional se você estiver enfrentando dificuldades. Juntos nós podemos enfrentar os medos e alcançar uma vida mais plena. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, ou se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar teu comentário, compartilhando as suas experiências, as suas dúvidas e questões. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!